O chamado valor bruto da produção agropecuária é o somatório da produção física lá no campo, pelos preços médios praticados e deflacionados, já corrigidos pela inflação no momento em que essa coleta é feita. Esses dados se referem ao mês de setembro, o valor bruto da produção agropecuária aqui com um crescimento para um valor recorde de 1 trilhão 150 bilhões de reais, 2,7% a mais do que na safra passada, no ano passado. É uma expectativa ainda para o final desse ano, são estimativas, mas com tudo para se confirmar, com algumas possíveis exceções. Claro, tem os dados negativos aqui, nem tudo é perfeito. É o caso, por exemplo, do trigo com a tendência de um faturamento menor. Esse ano o preço caiu muito, a produção estava indo mais ou menos bem até agora há pouco tempo e agora já está sofrendo correções por conta do clima muito desfavorável no sul do país, excesso de chuvas agora prejudicando bastante a produtividade das lavouras. Então o trigo aqui tem uma tendência de cair em torno de 18% no seu valor bruto da produção, que é um valor lá dentro da fazenda, não é o lucro do produtor, é sempre bom lembrar. Então, essas são as grandes defecções aqui. O algodão também, talvez com a possibilidade de uma pequena queda por conta do primeiro semestre. Agora a tendência já é de melhora. E principalmente o setor de bovinos. Esse é um setor que sofreu muito esse ano, continua realmente com desempenho muito fraco por conta de preços muito baixos para o gado no campo, por boi gordo. Então, deve ter uma queda aqui em torno de 10%, segundo esse levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Agricultura. Mas tem um lado positivo, que é a grande maioria, e que enseja esse faturamento recorde de 1 trilhão 150 bilhões. É o caso do arroz, com preços melhorando muito esse ano, com tendência de crescimento no faturamento bruto de 14,4%. O outro é cana-de-açúcar, esse é o nível melhor dos mundos, produção maior e preços muito bons no mercado internacional, com impactos muito bons aqui no mercado interno. Cana-de-açúcar com uma tendência de crescimento de 16,5%. Vários outros setores também com desempenho positivo. Caso do milho e da soja, por exemplo, a soja que lidera o faturamento da produção nacional com mais de 331 bilhões de reais nesta temporada. Mesmo com preços ruins, o faturamento é maior que no ano passado por conta do aumento do volume da produção, que é recorde, tanto para milho quanto para soja. E um destaque aqui, por exemplo, o setor de ovos, cresceu muito o consumo de ovos aqui no Brasil, a proteína barata ainda em relação a outras, tendência do crescimento do faturamento do setor de ovos de 22,3%. Então, esse é o retrato do faturamento bruto dos produtores esse ano, que, eu repito, não deve ser confundido aí com o lucro líquido do produtor, porque isso realmente é outra história. É o caso, um exemplo, por exemplo, é o leite, está com a tendência de um faturamento bruto crescendo esse ano, mas lá no bolso do produtor o resultado é bastante diferente, porque os custos aumentaram, os preços ao produtor caíram e ele não está tendo lucro com a sua atividade. Aliás, muito pelo contrário, está sofrendo uma crise gravíssima esse ano o produtor de leite aqui no Brasil.